A cor é fundamental para expressarmos quem somos e qual é o nosso lugar no mundo. Originariamente, os pigmentos e as tintas vinham da terra e da natureza. Através dos tempos, a criação de novas cores andou de mãos dadas com as mudanças culturais e tecnológicas. Hoje, temos mais cores do que é possível apercebermos-nos. Sempre procuramos novas cores, porque precisamos delas. Elas contam a nossa história. Muitos campos de estudo estão unidos na busca da definição e da compreensão da cor. A ciência, as artes, a história, a psicologia, a antropologia. Cada disciplina oferece uma peça do puzzle, uma oportunidade de decifrar o código da cor. É aqui que os anciãos, os seus antepassados, vinham. Os antepassados? Sim, toda a tribo. Vinham até aqui para viver. Obviamente havia aqui muitos artistas, há pinturas por todo o lado. É verdade. Ali alo bajan ngat bere pen kang urut pen kurmek kun wok bubi ga pen wong ben bere kun mau gur kun gula pen kurmek wok bubi ga taprap pen kanaka ala ale. Para muitos povos indígenas australianos, o espírito de criação é conhecido como a serpente arco-íris. Pode assumir a forma humana e animal. A serpente arco-íris é o ser mais colorido de todos e está associada à criatividade. De certa forma é a mãe natureza. Para o povo Cuinco, um arco-íris no céu representa a alma da serpente arco-íris, viajando de um lago para o outro. A cor personifica a sua espiritualidade. Na terra dos Kanuinko e por toda a Arnhem Land, há muitas histórias que envolvem a cor. Muitas vezes as pessoas dizem que crianças espírito que viviam em lagos pegavam em pequenos pedaços de cor ou em pequenos peixes coloridos. As pessoas tentam aceder ao poder ancestral para dar significado às suas vidas e perpetuar as suas tradições ao fazerem pinturas e ao contarem as histórias associadas com todas estas coisas. A cor é o elo que une tudo. Os pigmentos mais antigos, conhecidos pelo homem, são os tons ocre da terra e o carvão dos fogos. O ocre vermelho dura mais do que qualquer outro pigmento, porque tem um grão muito fino. Penetra no arenito poroso e forma uma massa muito forte, o que faz com que dure muitas estações chuvosas. Outras cores, como o branco, são muito espessas e ásperas. Apenas agarram na superfície e depressa desaparecem. Para fazer tinta com ocre, era necessário misturá-la com um agente de ligação. Antigamente usavam a alstónia, a seiva, a cola. Mas na arte rupestre é um pouco diferente. Usavam guano e um pouco de sangue de canguru. Guano e sangue de canguru. Ocre vermelho. Vamos misturar com ocre vermelho. Hoje ligam o ocre com cola PVA.
Todas as pinturas nas rochas têm histórias importantes que lhes estão associadas. Histórias que unem as pessoas à terra, às outras criaturas e às outras pessoas. Assim, os artistas contemporâneos estão muito preocupados em transmitir estas histórias, estas tradições. É uma cultura viva que continua nos dias de hoje. Enquanto os homens pintavam, as mulheres teciam sacos, reminiscentes dos sacos transportados pelo espírito da criação. Yingarna. Quando terminavam sua arte, vinham até aqui, sentavam-se e ensinavam os filhos, contando histórias da paisagem. Agora é para aqui que vimos e ensinamos as nossas crianças, mostrando-lhes as pinturas rupestres, as histórias na arte, as cores que são importantes para nós. Desde o início, a criação de novos pigmentos coincidiu com a inovação tecnológica. As primeiras pessoas a introduzir a tecnologia química na produção da cor foram os egípcios. As lendas contam que alguns viajantes que transportavam natrão e cobre fizeram uma fogueira e colocaram estes materiais à volta. No dia seguinte, quando acordaram, ficaram surpresos ao descobrir uma substância azul. Esta ânfora é feita de um pedaço de material azul semelhante a arnito. No Museu do Louvre, em Paris, os investigadores estão a tentar descobrir como foi feita. Desde 700 depois de Cristo, todas as receitas para a criação destes pigmentos desapareceram completamente. Tentar descobrir como foram feitos estes pigmentos é um trabalho de detetive. À ce mode de fabrication qu'étaient ces pigments. Um acelerador de partículas de alta potência pode oferecer algumas pistas. Uma corrente de prótons excita os átomos, que emitem raios X que permitem aos investigadores identificar os constituintes dos pigmentos e até a temperatura do forno que os derreteu. Há vestígios de sílica e quartzo, que são elementos originais deste pigmento. Há também diferentes proporções de cobre, cálcio e sílica. A ânfora é de um tom azul egípcio, um dos primeiros pigmentos sintéticos a ser produzido. Era muito usado em joalharia, pintado em papiro e na decoração do interior de túmulos. Os misteriosos objetos que tanto apreciamos foram criados para acompanhar o faraó depois da morte. A tecnologia egípcia produziu cores que duram uma eternidade. A produção de cores sempre esteve ligada a outras tecnologias para fazer o tipo de coisas necessárias na nossa vida cotidiana. Por exemplo, a produção de sabão, de vernizes, de metais ou de plásticos e sintéticos. Todas essas indústrias têm, como resultado colateral, uma tendência de produzir substâncias coloridas que os artistas veem e utilizam. احنا بعدنا بالارض هون تبع 8 امتار يعني الارض تقريبا منيحه صارت هيدي كلها. Ao largo da costa do Líbano, vive um ser que coloriu os mantos de um imperador. Na antiguidade, a cor denotava estatuto. O murex
O molusco gastrópode, a fonte da cor mais preciosa do Império Romano. من 5000 سنة أيام الفينيقية كانوا الفينيقية يجيبوا البواق ويكسروا ويصبغوا الصوف ويغزلوه ويطلعوا بالمراكب تبعهم ويروحوا على بلاد أوروبا على واحد بالزيادة هالقد؟ ايه بالزيادة، بس هلا صرنا بدنا نحط رماد. لشو الرماد؟ رماد مشان يزكي اللون. يعني بيعطي لون احسن هذا ايه بحط رماد بلش يطلع اللون يعني. ايه هلا حطينا البواق وبدنا ننقعهم 9 أيام. É interessante porque, quando a extraímos da concha, não tem qualquer cor. É um líquido esbranquiçado e translúcido e tem de passar por um processo químico antes de se transformar numa tinta púrpura e brilhante. Os fenícios descobriram como fazer isto. À semelhança do antigo processo fotográfico, a exposição à luz solar realiza uma transformação mágica. O muco de uma glândula do caracol contém uma espécie de tinta índigo, que fica azul quando exposta ao ar. O brometo vermelho acastanhado, extraído pelo caracol no mar, liga o índigo para produzir uma tinta púrpura permanente, uma cor que se aprofunda à medida que seca. Era um processo muito trabalhoso e dispendioso. Eram necessários 250.000 gastrópodes para produzir 30 gramas de tinta. Era produzida nas tinturarias imperiais em Roma para uso exclusivo do imperador. Quem quer que tentasse criar este púrpura imperial fora das tinturarias oficiais poderia ser morto por isso. Os primeiros muçulmanos chegaram à Península Arábica, uma terra muito árida, onde já havia um amor pelo verde, antes do início do Islão. O verde era o oásis onde podiam saciar a sede, descansar, comer. O verde estava associado à vida. A palavra persa para verde é a mesma que para jardim e paraíso. Em Medina, o profeta Maomé uniu as suas tribos sob uma bandeira verde e hoje muitos países islâmicos têm a cor verde nas suas bandeiras. O verde tem uma grande ressonância nas culturas islâmicas, o que, inevitavelmente, levou os artesãos a desenvolver técnicas para que o verde esteja representado no ambiente. Os azulejos envernizados e a cerâmica tinham tons verdes, o que era bastante complicado, porque os esmaltes usados para fazer estas cores nunca mantinham o tom depois da cozedura. Ces couleurs dans les arts du feu n'ont jamais la couleur qu'ils vont avoir après la cuisson. A cidade marroquina de Fez é famosa pelos azulejos verdes que se fazem aqui há mais de 1000 anos. Herdei este trabalho. Foi transmitido de pais para filhos durante séculos. A cor verde é feita de muitos ingredientes criados por nós com sílica e chumbo. O primeiro passo é derreter chumbo em fornos especiais, fornos químicos. Ao fim de 3 ou 4 horas, obtemos um pó. E nós obtenons une poudre. Nous ajoutons de la silice. Juntamos-lhe sílica, num pó muito fino. Juntamos 7% de cobre. E obtemos a cor verde.
Voilà. O processo de criação dos azulejos verdes não se alterou muito desde o século IX, uma época em que trabalhar com metais adquiria uma qualidade mágica. O mundo islâmico usou ideias emergentes, especialmente na área da química, para levar a criação da cor a um novo nível de sofisticação. A cultura islâmica da época era muito mais avançada do que a europeia. E até certo ponto os europeus dependiam dos árabes para os seus conhecimentos e tecnologia. Muitos estudiosos europeus aprenderam árabe para poderem compreender esta ciência e esta tecnologia. Os europeus usavam técnicas derivadas da cultura islâmica para produzir uma cor que se tornou a mais valiosa de toda a cristandade, o vermelhão. O vermelhão é sulfato de mercúrio. Começamos com o mercúrio e derretemos o enxofre ou misturamo-lo com o mercúrio. Os elementos venenosos combinam-se para produzir um vermelho muito puro, quase sagrado. Os alquimistas viam no processo um significado espiritual para lá do físico. Na alquimia, o mercúrio representa o espírito e o enxofre representa o mundo material. Acreditavam que a união dos dois elementos produziria ouro. Há, sem dúvida, uma ligação espiritual na alquimia. Tem a ver com purificação de substâncias. Mas também tem uma vertente muito pragmática. Quando falavam de alquimia, estavam, na verdade, a falar daquilo que conhecemos hoje por tecnologia química. Era uma forma de criar coisas. Na época medieval, a maioria da arte era religiosa. Era a igreja quem encomendava os grandes trabalhos. Poucas pessoas sabiam ler, por isso os frescos, vitrais, altares e ícones eram usados para transmitir a história de Cristo ao povo. A criação da cor era controlada por uma irmandade exclusiva, as associações. Elas protegiam os padrões. Os materiais caros tinham de ter a sua própria voz. A pureza de uma cor não podia ser adulterada. O ouro era um material dispendioso. A maioria das pessoas não o tinha em suas casas, mas tinham-no na igreja. Não era usado apenas por ser caro. Era usado em imagens religiosas porque primariamente reflete a luz. Era escolhido pelo seu valor tecnológico mais do que pelo seu valor comercial. Para que o pigmento adira, é usado o ovo como agente de ligação. Para algo tão delicado, é incrivelmente durável. Em especial depois do século IX, a maioria dos ícones era pintada com têmpera de ovo. Seca rapidamente, o que se presta a um resultado estético e luminoso. Começamos a pintar os ícones pelo lado escuro e passamos gradualmente para a luz. Como o branco reflete a luz, essa luz costuma representar Deus. Quando pinto ícones, estou a rezar com a cor, estou a rezar com a tinta. Aidan deixou o vermelhão para o fim. A poção do alquimista está pronta. Quanto mais moemos, mais vermelho fica. Senini disse que se o moêssemos todos os dias durante 100 anos, fica muito melhor. Nos primórdios da arte cristã, o vermelhão era a mais preciosa das cores, reservada para os temas mais sagrados.
Um ícone representa mais do que seres humanos, do que matéria, do que criação, mas sim seres humanos e matéria perpassada pela glória de Deus. A matéria é transformada, transfigurada e iluminada pela luz de Deus, pela presença de Deus. Mas a glória do vermelhão viria a ser ultrapassada por uma cor extraordinária de uma terra distante. Uma cor que iria transformar a vida religiosa e cultural da Europa. Marco Polo foi até ao Oriente. No Afeganistão descobriu minas de lápis lazuli e no regresso foi a primeira pessoa a afirmar que era a mais pura das cores. Antes dos faraós, o melhor e mais caro lápis lazuli do mundo vinha desta mina, no norte do Afeganistão. Este surpreendente pigmento azul ainda é explorado aqui. Foram os italianos que deram um nome a este azul brilhante, ultramarino, que significa que veio do outro lado do mar. A doutora Muriel Vervat e a sua equipa da Galeria Uffizi em Florença estão a trabalhar num altar do século XIV. Nos últimos 600 anos passou por inúmeras restaurações. Este é usado para ajudar a distinguir pigmentos que, a olho nu, parecem idênticos. Parecem ser iguais, mas são diferentes. A equipa suspeita que os restauradores do século XVIII usaram um tom inferior de azul cobalto. Recorrem a luzes infravermelhas para descobrir. Consequentemente, se há pigmentos que não são, obviamente, do século XIV ou de um período mais tardio, se descobrirmos retoques de azul cobalto, podemos ter a certeza de que o pigmento não é original. Vemos a imagem em infravermelhos. La componente infrarossa. É uma coisa que se pode ver que mentre il blu vemos que o azul das asas do anjo fica vermelho, o que indica a presença de lápis lazuli. O manto da Nossa Senhora continua muito escuro. Isso significa que foi retocado com outros materiais. Successive, quindi com materiali diversi. Muriel Vervat vai fazer uma visita a um homem que cuida dos métodos antigos de criação de cor. A família de Massimo Zecchi cria cores em Florença há mais de 300 anos. Preciso de um azul bonito e intenso, porque é uma virgem com um manto muito escuro, com adornos coloridos, que são muito importantes. Preciso de algo... O melhor que conseguires. Temos um pedaço de lápis lazuli muito bonito do Afeganistão. Para transformar a pedra semi-preciosa de lápis num tom ultramarino brilhante, ela é moída. Quanto mais pura for a lazurita, mais intenso é o pigmento. No final da Idade Média, o pintor florentino Cecchino Cecchini descreveu o processo. Obtenha lápis de boa qualidade, o mais rico de tonalidade azul. O que contém o menor tom cinza é o melhor. Moa num almofariz de bronze. Pegue numa peneira semelhante à usada pelos farmacêuticos e peneire, moendo novamente se achar necessário.
Tenha em mente que, quanto mais moer, mais apurado será o tom de azul. 170 gramas de aroeira, 85 gramas de cera para cada 1300 kg de lápis lazuli. Coloque tudo isto numa panela e derreta. Está bom para ti? É adequado? Sim, é perfeito. O azul do lápis lazuli é a cor mais extraordinária para quem trabalha com ela. É algo radioso. Quando começamos a restaurar e vemos a mesma cor que o original, obtemos a mesma luminosidade e intensidade. Torna-se novamente denso. É como se víssemos reaparecer os pequenos detalhes que estavam apenas dormentes. São momentos extraordinários. Et ça, c'est des moments vraiment extraordinaires. No século XV, durante o Renascimento, a Igreja não era a única mecenas das artes. Os mercadores, enriquecidos através do comércio, começaram a encomendar os próprios trabalhos. A pintura assumiu um tom mais secular. Em simultâneo com a emergência desta classe, a vida intelectual da Europa estava a mudar. Era a era do humanismo, o que eventualmente levou a uma mudança na forma como as pessoas viam o mundo através da arte. Começaram a pensar no mundo em termos mais naturalistas. Pintores e artistas começaram a descrever cenas de forma mais realista. Isso também levou à exigência de mais cores, porque se queriam pintar o mundo de forma naturalista, precisavam das cores que viam na natureza. As novas cores chegavam através das novas rotas de comércio. Os artistas começaram a misturá-las com óleo, em vez de ovo. Foi um progresso tecnológico com resultados dramáticos. Estes óleos secam mais lentamente e dão uma consistência diferente à tinta. Era encorajado o uso de técnicas para a mistura de cores. Podiam criar uma mistura mais subtil, com tons mais quentes e frescos, que associamos à arte renascentista. As novas cores alimentaram uma era de gênios artísticos. Os pensamentos piedosos podiam esconder-se no pano de fundo, mas os artistas do Renascimento eram livres de mostrar a beleza natural. No final do século XVIII, as potências coloniais tinham delimitado o mundo. As cores vindas das colónias eram muito requisitadas. Uma parte significativa da riqueza que entrava na Europa provinha das tintas. Tintas feitas de flores, vegetais, madeira e produtos animais. O desafio sempre foi o de impedir que as tintas se desvanecessem e que as cores se fixassem. Durante mais de 5.000 anos, no Médio Oriente e na Índia, usavam mordentes como o sulfato de alumínio e outros sais, por vezes até urina, para fixar a cor. Uma tinta é diferente de um pigmento porque é absorvida por outro material, enquanto um pigmento adere à superfície como a tinta. Vermelho das papoilas, amarelo do açafrão, azul do índigo. O índigo é uma erva que cresce em quase todo lado. Mas na Índia, tornou-se uma indústria que deu grandes lucros ao Reino Unido.
O extrato amarelo da planta transforma-se gradualmente em azul profundo quando exposto ao ar. O índigo deve ser a nossa tinta mais antiga porque é tão simples. Não é necessário um mordente para obter uma cor forte e duradoura. O índigo britânico deu cor às roupas de trabalhadores de fábricas e quintas de todo o mundo, assim como aos uniformes dos exércitos francês e prussiano. Mas os britânicos usavam vermelho. Os soldados que reforçavam o poderio britânico sobre o Império eram conhecidos por fina linha vermelha, devido à cor das suas roupas. O vermelho vivo, sem dúvida, servia para esconder o sangue derramado. Ironicamente, os britânicos tinham de comprar a tinta para tingir as suas fardas a um dos seus maiores rivais do poder colonial. Nas Américas, a Espanha descobriu uma cor tão valiosa quanto o ouro. Era o vermelho mais forte e brilhante que o mundo já tinha visto. Qual a fonte deste vermelho perfeito? É um bicho, um parasita que era uma praga. Pelo que sei, é usado no estrangeiro. O inseto da cochonilha é um parasita que suga os nutrientes da opúntia. As fêmeas produzem um ácido vermelho carmim para deter os predadores. O carmim é um líquido muito espesso. Quando se espalha, mantém a cor e o tom. Quanto mais maduro, mais rica é a cor. Este é o carmim. A riqueza das colónias ajudou o progresso da Revolução Industrial que decorria na Europa. E com o tempo, essa mudança dramática iria levar ao declínio das aldeias produtoras de tinta nas colónias. Esta cochonilha não é muito boa, precisa de amadurecer mais. Ironicamente, a culpa foi de outro inseto. Na década de 1850, a malária espalhou-se desde as regiões equatoriais até à Europa. O único tratamento conhecido para esta doença mortal era o quinino, feito da casca de uma árvore sul-americana. Havia milhares de pessoas a morrer de malária por todo o mundo e não havia quinino suficiente para as ajudar. Assim, a produção sintética era muito necessária. Enquanto procurava formas de sintetizar o quinino, um estudante de química de 18 anos da Royal College de Londres fez uma descoberta surpreendente. O seu nome era William Henry Perkin. William Henry Perkin deu início a uma cadeia de acontecimentos que mudaram o mundo. Estava a tentar converter uma base artificial no alcaloide natural do quinino, mas a minha experiência, em vez de resultar no quinino incolor, obteve um pó avermelhado. Com o desejo de compreender este resultado, selecionei uma base diferente, de construção mais simples, a anilina. A anilina é um derivado do alcatrão, um dos subprodutos da indústria do alcatrão de Ulha. Um dia ele conseguiu produzir, em laboratório, uma pequena quantidade de um precipitado negro. Uma espécie de lama. Quando lhe adicionou álcool, transformou-se num bonito tom púrpura. Perkin teve a inteligência para compreender que a lama escura podia valer muito dinheiro. Tinha inventado uma conveniente tinta sintética de produção rápida. Antes de 1856, todas as tintas eram produzidas a partir de componentes naturais. E a sua produção era longa e trabalhosa. Por vezes eram necessárias 3 ou 4 semanas para tingir um tecido.
Fazê-lo sinteticamente era muito mais simples. Isto durante a Revolução Industrial, quando tudo crescia a um ritmo muito acelerado. A indústria tintureira precisava de uma técnica de tingir mais rápida do que no passado. Depois de pedir dinheiro emprestado à família, William Perkin montou uma pequena fábrica perto de Londres e começou a produzir grandes quantidades de tinta para a crescente indústria têxtil do norte de Inglaterra. Esta descoberta levou a muitas outras. Mais tarde, Perkin produziu o primeiro perfume sintético e outras pessoas começaram a usar a sua tecnologia para produzir outros artigos. Hoje, a maioria dos produtos farmacêuticos é produzida pela mesma indústria, como os cosméticos, perfumes, os fertilizantes, plásticos, muitas coisas, incluindo os pneus dos carros e todos os óleos que usamos no carro. Tudo isso é produzido pela indústria petroquímica, que é essencialmente a mesma indústria que é de Alcatrão. A Revolução Industrial foi um motor para a emergência de uma nova tecnologia da cor. As pessoas faziam experiências químicas como nunca antes. Estavam a tentar descobrir novas formas de combinar elementos para criar substâncias úteis. A cor foi o resultado destas importantes inovações. Surgiu uma nova e vibrante paleta de cores. E entre os seus beneficiários estavam os pintores impressionistas. Os impressionistas retiraram das suas paletas os tons ocre, assim como todas as cores anteriormente usadas. Insistiam em usar apenas estas cores novas e brilhantes e pintaram num estilo muito prismático e colorido. Demasiado colorido para os gostos da época. Pintores como Van Gogh usaram a nova paleta para mostrar as vilas e cidades transformadas pela industrialização. As novas cores chocaram as pessoas. Revolucionaram a percepção da cor e viraram-na de pernas para o ar. Os pintores afastaram-se do realismo em direção à abstração. O tema do quadro já não era o mais importante. De certa forma, o tema era a própria cor. Eventualmente, o tema do quadro desapareceu e ficámos apenas com a cor. A própria cor era tão rica e vibrante que sentiam ser tudo o que precisavam. Era tudo o que queriam dizer. O século XX foi a era do consumidor, e a cor foi usada para persuadir as pessoas a comprar tudo, desde moda a automóveis. Com o passar das décadas, assistimos à emergência de novas cores e estilos que levaram à democratização da cor. A cor para as massas. As indústrias e fabricantes que trabalham com cor tentaram defini-la e quantificá-la. Hoje, há 8 grandes sistemas de cor. Alguns são melhores para a arquitetura, outros para a impressão. O sistema que escolhemos depende da necessidade. Uma das empresas mais bem-sucedidas na codificação da cor é a Pantone, em Nova York. Se a cor fosse uma língua, eles teriam escrito um dicionário. Já nos chamaram utensílio de cor e máfia de cor. Lawrence Herbert entrou para a Pantone em 1956 como tipógrafo. Em 1962 comprou a empresa, uma oportunidade que se deveu a uma ideia muito inteligente. Quando era tipógrafo, percebi como era desconcertante produzir uma cor.
Quando alguém queria uma cor específica, tínhamos de conseguir igualá-la. Se não soubéssemos quais os pigmentos que tinham sido usados, não podíamos recriá-la adequadamente. Alterava-se sob diferentes condições de iluminação. A Pantone criou a linguagem internacional de cor, usada em todo o mundo. Seja na China, na Índia, em Nova Iorque ou em África, se precisarmos de uma cor, não dizemos apenas vermelho, azul, verde. É necessária a identificação da cor. Criei um sistema de numeração. Quando dizemos Pantone 485, todo o mundo sabe do que estamos a falar. A Pantone definiu com exatidão uma vasta paleta de cores, através do uso de espectrofotómetros. A tonalidade e a intensidade de cada cor é medida, e é-lhe atribuído um nome e um número. Ao referir o código Pantone numa agência de publicidade em Nova Iorque, um cliente em Hong Kong sabe que estão a falar da mesma cor. As pessoas acabaram por usá-lo para identificar tudo, mostrando que havia uma grande necessidade de uma linguagem de cor definitiva. As pessoas usam-na para especificar a cor dos peixinhos dourados, a cor das ameixas, das nozes, coisas do género. O vermelho Coca-Cola é uma cor Pantone, tal como o cor-de-rosa Barbie. Não podemos ser donos de uma cor. A Tiffany não é dona daquele azul. Usam-no nas caixas, tornaram-no muito popular. Podem impedir que qualquer outro joalheiro use aquela cor em especial, porque está associada com a Tiffany. Como disse Kodak, se puser um rolo fotográfico numa caixa preta e amarela, está a infringir o nosso negócio. Na era eletrónica, produzimos mais cores do que os nossos olhos conseguem distinguir. E elas são mais brilhantes do que nunca. Fosfatos e pixels dão-nos uma forma de manipular a cor do nosso mundo de uma maneira que nunca tínhamos sonhado. Os adolescentes japoneses apoiam-se nos vários tipos de mídia para dar cor ao seu mundo. As roupas e fatos que vestem são inspirados nos filmes, revistas de manga e até nas tradições kabuki. Sou fã de Hyde, da banda X-Japan. É uma era diferente. O meu estilo é mais antigo, o dela é mais recente. Pelo menos a minha mãe aceita. No meu caso, ela acha um pouco tonto. Mas diz que se quero vestir-me assim, ela aceita. O seu mundo está inundado de imagens, cores e formas excitantes e novas de usá-las. Estou a criar roupa feita com Fabcel. É um têxtil que muda de cor. Fabcel é feito de fios de cânhamo impregnados de tinta, a mesma tinta usada em ecrãs de LCD. A tinta muda de cor com a aplicação de calor. Este pode provir da eletricidade enviada através de fios e arame entrelaçados no tecido. Em alternativa, também pode ser o calor corporal. Imagine que usa roupa que muda de cor dependendo da temperatura. Ao abraçar alguém, vai afetar a roupa e, gradualmente, a cor vai alterar-se quando toca no seu namorado ou namorada. Midori e Akira conseguiram um grande interesse da indústria japonesa, mas ainda têm alguns obstáculos para ultrapassar antes de começarem a produção. O primeiro problema é a lavagem. O Fabcel não é lavável. O segundo problema é a bateria. Midori, que bateria é que tem? 45 volts. Alta voltagem. É muito perigoso para o corpo humano.
A procura de novas cores continua, de novas formas de usar a cor, que têm o potencial de transformar completamente a forma como vivemos. São cores que se vislumbram no bater das asas de uma borboleta. Algumas destas borboletas foram apanhadas há mais de 200 anos. As cores são vibrantes como sempre. O azul brilhante sobrevive porque não é um pigmento, mas sim o resultado da luz refletida nas estruturas da asa, que têm um efeito especial na luz. A maior parte da cor deve-se à presença de materiais que absorvem um tipo de comprimento de onda de luz. Assim, as tintas e pigmentos absorvem uma cor que tem um comprimento de onda de cor em especial. Na cor estrutural é possível produzir cor a partir de materiais transparentes. Isso faz-se usando efeitos ópticos, como a difração e a interferência. Como parte do seu trabalho no desenvolvimento da tecnologia de fibra óptica, Marian Large está a explorar o efeito da cor estrutural da asa de uma borboleta sobre a luz. Ao apontar um laser a um pedaço de asa, ajustando o ângulo de reflexão, Marian consegue gravar níveis de intensidade de cor. Por vezes a resposta de cor dessas borboletas é muito interessante. Quando olhamos para elas, pensamos que não têm nada de especial. Mas se virmos do ângulo certo, há uma coloração intensa. É a marca da cor estrutural. Ao explorar as estruturas microscópicas, Marian espera descobrir formas de dominar o poder da cor e da luz. Todas as estruturas que encontramos nas escamas das borboletas são o produto de milhões de anos de evolução. Se pudéssemos identificar algo semelhante num material sintético, como o polímero, haveria uma grande recompensa. As fibras ópticas são feitas de polímeros, usam a luz para transportar dados. Tudo desde comunicações internacionais à televisão. A mais interessante e profunda destas implicações é ser capaz de usar a luz de forma semelhante à que usamos os eletrões. Quando entra nas nossas casas, a luz das atuais fibras ópticas carregadas de dados é limitada pelo módem dos nossos computadores. A velocidade da luz é reduzida à velocidade da eletrónica. Ao aplicar a física da cor estrutural à fibra óptica e aos circuitos, a eletrónica moderna será algo do passado. Vai ocorrer uma revolução. Os dados vão viajar sem fardos à velocidade da luz. Conseguimos codificar muita informação nessas fibras ópticas, associando uma cor em especial ou um certo comprimento de onda a cada sinal. Cada comprimento de onda, cada cor, vai transportar determinados volumes de dados. À parte das nanopartículas, a informação será instantânea. Negócios, mídia, universidades e investigação serão transformados. À superfície, a casa do futuro pode parecer familiar, mas ao tocar num botão, as nossas vidas serão ligadas ao mundo exterior. Seria uma casa do mundo, tanto quanto uma casa de bairro. Somos uma espécie sedenta de informação, uma espécie muito curiosa. E isso faria com que o conhecimento estivesse muito mais disponível. Reduziria as barreiras entre as pessoas, entre os países, entre as cidades. Será possível ter boas ligações de vídeo para qualquer ponto do mundo com o simples toque de um botão. Usamos computadores e todas as pessoas podem mudar o wallpaper do computador. Mas imagine que podia mudar o papel de parede do seu quarto. Podemos fazer o download de qualquer imagem da internet para o quarto. Se o papel de parede for feito de FabCell, podemos aplicar a imagem ao nosso quarto.
A cor e a tecnologia continuam a estar intimamente ligadas, da estrutura da asa de uma borboleta à realidade holográfica. Em breve, o entretenimento cinematográfico será a 3 dimensões de forma convincente. A cor, uma forma vital mas esquiva, vai continuar a surpreender-nos e a alimentar os nossos sonhos. Desde o primeiro nascer do sol, a cor reflete a nossa identidade e o nosso lugar no mundo. Comunica um leque de significados, desde o aviso de perigo à declaração das nossas crenças espirituais. Mas permanece um grande mistério. Como é que as cores nos afetam, física e mentalmente? Será que o vermelho excita e o azul acalma? As respostas não são simples. O poder da cor é o tema do próximo episódio. Tradução e locução: Dialetos.